As propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando é adicionado um soluto não volátil a um solvente. Você deve estar se perguntando, o que é um soluto e um solvente? Soluto é a substância dissolvida, já o solvente é a substância que o dissolve. Ou seja, o solvente pode ser uma água e o soluto pode ser açúcar. Você bota água no açúcar e a água dissolve o açúcar. A intensidade dessas propriedades, elas dependem somente da quantidade de partículas do soluto na solução. Ou seja, ela não depende da natureza do soluto, e sim da quantidade dele. Existem os solutos não voláteis. Na verdade, os solutos não voláteis podem ser moleculares ou iônicos. As soluções iônicas, que são solução, quando você mistura o soluto com o solvente. As soluções iônicas ou eletrolíticas são partículas dispersas que se encontram na forma de íons e possuem a capacidade de conduzir corrente elétrica. Bom, isso acontece, elas são assim, né, iônicas, porque quando você pega um átomo e algum elétron sai da camada, pula de camada, ele perde elétrons, ele passa a conduzir a eletricidade. É isso. As soluções moleculares. As partículas dispersas no soluto são moléculas, ou seja, o soluto é uma substância molecular, não conduzem corrente elétrica. As partículas lá que elas não conduzem corrente elétrica. Um exemplo de soluto não volátil molecular é o açúcar, a sacarose. Em forma molecular é C12H22O11, que vemos na forma de cristalzinhos brancos, né? Que você olha de perto, o açúcar é uns pequenos cristais, os brancos, né? Porque milhares e milhares de moléculas estão bem reunidas, formando assim esses cristais. Mas quando a gente dissolve o açúcar na água, as moléculas separam e ficam isoladas. Por isso a gente não consegue ver, mas as moléculas de sacarose estão lá dissolvidas na água. Um exemplo de soluto não volátil iônico é o sal, cloreto de sódio, NaCO. Na verdade, o NaCl, desculpa, cujas fórmulas unitárias estão também unidas, formando aglomerados iônicos de estrutura geométrica bem definida, né? O sal, que são chamados de retículos cristalinos. Mas você colocando na água, o sal reage com as moléculas dela, tendo os íons separados. Ocorre uma dissolução iônica. Assim, os íons Na+ e Cl-, né? Porque, tipo, quando você tem Na+, significa que você perdeu um elétron. Quando você tem Cl-, significa que você ganhou um. Ficam dispersos na água e também não são visíveis a olho nu. E isso causa mudanças em determinadas propriedades do solvente, né? Essas, quando você bota um soluto volátil iônico. Agora, vamos falar quais são as propriedades coligativas que existem. Bom, a gente tem a tonoscopia ou tonometria. O efeito tonoscópico é a diminuição da pressão de vapor de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Quando preparamos uma mistura de água e açúcar, por exemplo, as moléculas de açúcar dissolvem-se porque são polares com as moléculas de água. Bom, essas moléculas polares são aquelas que apresentam polos, positivo e negativo. Você conhece, né? Como as pilhas, né? Lado positivo e negativo. E unem-se por meio desses polos, ou seja, o polo positivo de uma molécula liga-se ao polo negativo de outra. Elas integram umas com as outras por meio de forças intermoleculares, o que dificulta as moléculas de água da superfície do líquido passem para o estado de vapor e escapem do solvente. Bom, forças intermoleculares são as forças exercidas para manter unidas duas ou mais moléculas. Elas correspondem às ligações químicas que têm a função de unir e repelir as moléculas de um composto. As forças intermoleculares
provocam estados físicos diferentes nos compostos químicos. É aquela história, quando você tem um cubo de gelo, é água no estado sólido, ou seja, as ligações, os átomos estão ligados muito perto um do outro, eles estão quase juntos. Por isso que ela se mantém no estado sólido. No líquido ela está mais afastada e no vasoso elas estão bem separados. Essas são as forças, então, as ligações dos átomos entre os compostos. Ebulioscopia ou ebuliometria. O efeito ebulioscópico é o aumento do ponto de ebulição de um líquido quando adicionamos um soluto não volátil a ele. Quando temos água fervendo, ou seja, que já atingiu o ponto de ebulição a 100 graus ao nível do mar, e adicionamos açúcar à água para de ferver na hora, ou seja, a temperatura de ebulição aumentou. Pois é, né? Como, como o que a gente usa para fazer comida. Quando a gente faz arroz, pelo menos no meu caso, a gente bota sal para que a água demore menos a ferver. Ó, continuando, crioscopia ou crometria. O efeito crioscópico é a diminuição no ponto de congelamento de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Por exemplo, em lugares frios, as águas dos mares formam uma camada de gelo somente na superfície, porque ela é formada somente por água. Já a parte líquida, que ficou abaixo do gelo, não se congela, porque além do gelo ser um isolante térmico natural, essa água possui vários sais dissolvidos que diminuem o ponto de congelamento, como o potássio, o, o sal, né? O sódio, vários outros sais aí. A homoscopia, o fenômeno de osmose, ocorre quando colocamos um solvente puro e uma solução ou duas soluções em concentrações diferentes, separadas por uma membrana impermeável, semi-permeável, e ocorre a passagem do solvente pela membrana no sentido do solvente para a solução, ou da solução menos concentrada para as mais concentradas. Nossa experiência, a gente vai usar duas panelas com água e um pote de açúcar. A gente vai derramar açúcar em uma delas e botar no fogo. Isso é uma propriedade coligativa chamada ebulioscopia, que é quando a gente adiciona soluto no solvente e o seu ponto de ebulição aumenta. Deixei as duas panelas no fogo com água, não adicionei açúcar em nenhuma, vou esperar uma delas ferver e vou adicionar açúcar e automaticamente ela vai parar de ferver, porque o ponto de ebulição dela vai baixar, vai aumentar na verdade. Uma delas já está fervendo, a outra está começando a ferver. Eu vou adicionar o açúcar nessa para vocês verem como. Ó, adicionar um pouquinho. Vocês viram que pararam, né? Derramar o restinho do açúcar. E aí vocês viram que ela diminuiu, né? Porque o ponto de ebulição dela aumentou. Ó, é aquela coisa, depende da quantidade, não da qualidade do soluto.